Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, a Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que desta vez tem se interrompido no capítulo 4, no verso 17. Relembrando a cidade de Éfeso, já temos visto que Paulo, na sua terceira viagem missionária, passou quase 3 anos na cidade de Éfeso. Essa cidade se tornou um importante centro de trabalho cristão na província romana da Ásia. Mas hoje só temos ruínas do que foi a cidade de Éfeso, numa parte da Turquia. Lembrando, se observarmos um mapa, de que a cidade de Éfeso está no ocidente da Ásia Menor, quase que em frente à cidade de Atenas, na Grécia. Pelas ruínas que temos de Éfeso, se comprova que a cidade era rica, com muitas construções imponentes em mármore, mostrando teatros, bibliotecas, piscinas públicas, ruas ladeadas por colunas que conduziam o povo da cidade propriamente dito até ao porto. O que houve de especial em Éfeso, além de Paulo estar pregando o evangelho, que muitos fazem menção, é justamente da questão da idolatria, em particular da idolatria à deusa Diana, que diziam eles que a sua imagem desceu de Júpiter. E aqui poderíamos estar considerando que antigamente era um templo imponente, o templo de Diana, conforme o dito em Atos dos Apóstolos, que toda a Ásia cultuava. E era simplesmente um ídolo de uma mulher com as suas características na escultura, mas nada diferente de outros ídolos mais da antiguidade. A carta de Paulo à igreja em Éfeso, observem que não trata de nenhum problema em particular, mas fala a respeito do plano da salvação, fala da igreja, da vida cristã. O assunto principal é o plano de Deus de unir debaixo da autoridade de Cristo tudo que existe no céu e na terra. E ao contrário do que acontece nas outras cartas de Paulo, no fim desta não aparece nenhuma saudação pessoal. Esta carta foi escrita quando Paulo estava preso, naturalmente, ou supõe-se, na cidade de Cesareia. Não foi elaborada na argumentação doutrinária ou por causa dos problemas pastorais. Ao contrário, a carta aos Efésios transmite o transbordar de revelação divina brotando da vida de oração de Paulo. Tem uma primeira parte, que são os 3 primeiros capítulos, onde o apóstolo Paulo fala de como os cristãos são um só povo por causa da morte de Cristo, e também de como o Espírito Santo lhes dá o poder de viverem sempre unidos uns com os outros. Na segunda parte, capítulo 4, 5 e 6, fala da nova vida que os cristãos têm por estarem unidos a Cristo. Interessante nessa carta que Paulo exemplifica a união do povo de Deus usando 3 figuras para a igreja. A figura de um corpo do qual Cristo é a cabeça. A segunda figura de um edifício do qual Cristo Jesus é o fundamento, o alicerce, a base.
e a terceira de um casal, no qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. Dando sequência ainda a essas observações iniciais, nos 3 primeiros capítulos, temos um grandioso hino em que Paulo tributa louvores ao Pai pela eleição e redenção mediante a fé no sacrifício de Jesus, dando-nos o Espírito Santo, como selo, como garantia da nossa herança. Nesses capítulos, Paulo ressalta que Deus nos reconcilia consigo mesmo em Cristo, e o efeito da redenção é tornar, congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A tendência dos homens se dividir, se separar entre si, ou mesmo separar o povo de Deus, mas o povo de Deus é um só, composto de israelitas fiéis, composto de gentios convertidos e dos anjos que foram em todo o tempo fiéis a Deus. E novamente os capítulos finais consistem mais de instruções práticas para a igreja no tocante aos requisitos que a redenção em Cristo demanda de nossa vida individual e coletiva. Falamos sobre o tema da carta de Paulo à igreja em Éfeso como sendo o plano divino da salvação revelado na igreja como o corpo de Cristo, o grande mistério de Deus desta união viva, um corpo vivo, o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Continuando, objetivos nesta carta, encontramos no fato de Paulo fazer que compreenda o plano divino da salvação, fazer que entenda o mistério da reconciliação entre judeus e gentios, a igreja, e exortar os cristãos à unidade fraterna e à nova vida em Cristo Jesus. No nosso estudo até então, apresentamos o esboço da carta nas seguintes partes: uma introdução breve, feita por Paulo de uma forma geral, uma primeira parte que envolve os 3 primeiros capítulos, o mistério da salvação e da igreja, que já temos estudado, e no nosso estudo, a segunda parte, instruções práticas para a vida cristã, onde nós estamos já no capítulo 4, considerando que o capítulo 4 iniciou nas instruções práticas, falando da unidade e da diversidade do corpo de Cristo, donde vimos, por exemplo, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, que andeis com toda humildade e mansidão, com longanimidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E assim, vimos esta parte, a unidade e diversidade do corpo de Cristo. Um corpo que é uma unidade, na qual, entretanto, nós somos parte deste mesmo corpo, cada um de nós sendo diferentes uns dos outros. Na sequência, chegamos por fim, aqui sim reinicia o nosso estudo, no capítulo 4, verso 17, quando Paulo fala de uma nova maneira de viver e traz as instruções para a vida cristã, isso dirigindo-se aos Efésios, sendo que a carta, conforme vimos, tem sentido de um destinatário generalizado a todos os cristãos no mundo. Assim, passando a este tema, ou este novo tópico, subtítulo, uma nova maneira de viver, verso 17 em diante, podemos acompanhar o texto,
lembrando que o nosso estudo é no texto e depois com os destaques necessários. Verso 17 em diante diz: e digo isso, fala Paulo, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, ou seja, envolvidos em trevas, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. E observe que Paulo falava naquele tempo, aquelas igrejas talvez ali em toda a Ásia, que diríamos então hoje, em que isso é uma verdade tão clara. A verdade clara de que os homens têm se envolvido em trevas, estão em trevas, e têm se entregado cada vez mais à dissolução, cometendo toda forma de impureza. Toda forma de impureza. Talvez coisas que nunca se citaram, se fizeram, se publicaram assim tão ostensivamente como hoje se faz. Se antigamente tínhamos uma Sodoma e Gomorra que veio a ser destruída, hoje o mundo é uma Sodoma e Gomorra em um nível muito maior, com toda a propaganda via satélite e, observem, de uma forma extensa. Não é uma região, é o mundo todo. Mas Paulo diz, quanto a isso, para nós não andarmos mais como andam os outros gentios. Outra vez destacamos, a tendência das igrejas evangélicas tem sido de se igualar ao mundo, todos vivendo como o mundo vive, da mesma forma, só tem o título de cristãos, mas dentro do que Paulo ensina, esta verdade que devemos estar vivendo diferentemente, uma nova maneira de viver conforme Cristo Jesus, estão perdendo a identidade de cristãos. Continuemos mais um pouco. Na sequência, capítulo 4, verso 20, diz Paulo: mas vós não aprendestes assim. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas cobiças do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Observe, este é o padrão de vida cristã. Se encontramos igrejas que estão mudando, e eu dito que não tem importância isso, não tem importância aquilo, não é tanto assim que Deus pede, estamos nos enganando. A ordem e a instrução de Paulo aqui é bem clara. A vida cristã é totalmente diferente. Totalmente. Temos que viver agora revestidos de um novo homem, que é criado em verdadeira justiça e santidade. Volta à criação em Gênesis, o Adão criado por Deus, segundo a sua imagem e sua semelhança. Aqui, imagem e semelhança de Deus é no sentido do homem ser totalmente voltado à justiça e à santidade. Esta vida de cristãos, de evangélicos, de estarem à vontade no mundo, nas vestimentas, nas conversas e toda a forma de viver igual ao mundo, estamos voltando ao vômito. O cão volta ao seu próprio vômito. Continuando dentro do texto, ainda no capítulo 4,
verso 26, Paulo continua dizendo: nova maneira de viver. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, no sentido de que há situações em que até com muita justiça nós podemos estar irados, mas isso tem que ser deixado de mão, ou seja, entregue ao Senhor. Não pecar, dando margens à consequência e sequência de uma ira, a vingança por nós mesmos, mas ao contrário, não pecando, não deixando o sol se pôr sobre a nossa ira, ou seja, entregando ao Senhor, porque o Senhor, na verdade, é aquele que com justiça operará e trará todas as coisas em juízo. Se formos executar a nossa justiça por aquilo que nos irou, nós excedemos. Salomão fala que a ira do homem não executa a justiça de Deus, pelo que nós temos que entregar ao Senhor e esquecer tudo, sair da questão, porque não saberemos julgar corretamente e dar margem à nossa ira, extravasamento a ela, vamos pecar com certeza, com certeza. Uma das questões, ainda que pudermos fazer na mesma medida com que fomos injustiçados, por exemplo, nós não somos o juiz de todas as coisas e de todos é o próprio Deus. Mas continuando a palavra, verso 27, não deis lugar ao diabo, ceder à tentação, aceitar essa tentação, demorar-se diante da tentação, são brechas que damos para o mal, nós estamos dando lugar ao diabo, ou sabendo de uma forma que a palavra nos orienta de comportamento e agimos diferente disso, ou não aplicamos, enfim, tudo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Um verso só, mas observe a prática do furto. Se alguém assim o fazia, não faça mais, mas agora trabalhe e observe que trabalhar no que é bom não é qualquer tipo de trabalho também não, no que é bom, e depois com o sentido de repartir com o que tem necessidade, diferente do mundo capitalista que nos coloca para trabalharmos, para acumularmos riqueza ou para ostentarmos uma glória exterior própria nossa diante de um mundo que está em uma corrida desenfreada, esquecendo de necessidades que há entre nós. Trabalhar para o próprio sustento e para o exercício do amor, socorrendo aos necessitados. Continuando o verso 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Conversação. As más conversações pervertem os bons costumes. E aqui dentro desta instrução de Paulo, de uma nova maneira de viver, cuidado com a expressão da nossa boca. E o que Tiago também ensina na sua carta, se conseguirmos dominar a nossa língua, a nossa boca, temos alcançado grande coisa. Em sequência de instruções, ainda no capítulo 4, verso 30, de forma rápida, breve, enumerando instruções para a prática de uma nova vida. Verso 30, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui está, outra vez, aquele aspecto. Muitos correndo de uma marca suposta, marca como sendo da besta, o 666,
666, e cada um fica preocupado se é o código de barras, se é um chip, se é aquilo outro, mas não adianta correr muito, a não ser, sim, a instrução é encher do Espírito ou estar selado para o dia da redenção, ter o Espírito Santo, que é a marca, o selo de Deus. Tendo isso, está pronto para a salvação. Não tendo isso, vai correr em vão, porque certamente estará no alcance da besta e da sua marca e do seu sinal. Portanto, guardar o bom depósito, não entristecer o Espírito Santo. É nele que nós estamos marcados, selados, carimbados para o arrebatamento da igreja. Mais à frente, o verso 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O exercício do perdão é a ênfase do apóstolo Paulo aqui. Perdão, misericórdia, benignidade. Dando sequência ainda em instruções práticas para uma nova maneira de viver, no capítulo 5, Paulo continua a dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Observe esse particular. No capítulo 4, no seu início, nós vimos que os dons são dados, há diversidade de dons distribuídos entre nós, justamente para que haja crescimento saudável em todos, no corpo de Cristo, para chegar à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo Jesus. Mas aqui a palavra já fala imitadores de Deus, como filhos amados. Filhos que devem ir crescendo até serem adultos e ter uma posição ou um caráter, uma personalidade como do Pai, o próprio Deus. Assim diz a palavra: andar em amor, como também Cristo amou. E seguindo mais à frente, de forma proibitiva, diz ele no verso 3: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Precisamos ter cuidado nas nossas conversas, muito cuidado. Ainda diz a palavra: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Essas palavras parvoíce e chocarrice significa gracejos, dito de tolos, ou coisas próprias de torpeza não haja entre nós. Pelo que precisamos entender que muitos querem achar que é normal uma conversação em que entram gracejos, piadas impróprias ou coisas indecentes. Tudo isso está nessas palavras, parvoíces e chocarrices. Não é para estarmos assim. A nossa conversação tem que ser sadia, pura. E continua a palavra dizendo no verso 5: bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quem comete essas coisas proibidas, certamente não terão parte no reino de Deus. Outra vez, instruções já conhecidas, colocadas por Paulo em outras palavras. Continuando ainda no capítulo 5, ainda no mesmo assunto de instruções práticas em uma nova maneira de viver, por causa da fé em Cristo Jesus e de termos em nós do seu Espírito, ou por vivermos em Cristo, Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs,
porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se alguém se deixa iludir, voltando atrás na pureza que há em Cristo Jesus, na simplicidade de vida que há em Cristo Jesus, cuidado, de novo se coloca debaixo da ira de Deus, porque estão se tornando desobedientes. Voltando atrás, assim Paulo insiste: não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Observem que, se compararmos passagens de Efésios com a carta a Colossenses e a carta a Tessalonicenses, o autor é o mesmo Paulo, palavras há que são repetidas, instruções sempre as mesmas, trazidas para a igreja ou as igrejas nas cidades da Ásia. Continuando, verso 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Ele foi resumido em falar dos frutos do Espírito, citando somente bondade, justiça e verdade. Mas já em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo discorreu mais extensamente. Então observe que as instruções das cartas são praticamente as mesmas, com ligeiras mudanças nas expressões, nas palavras. Ainda continuando, capítulo 5, verso 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Precisamos ter um cuidado, porque algumas vezes a gente ouve dizer que nós não devemos nos intrometer, mas até quando? Ou até onde vamos deixar passar tudo em branco? Porque a palavra diz bem claro, para não comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas condená-las. Foi o que aconteceu com João Batista. Não se deteve em pregar só a palavra, mas diretamente falava para Herodes do seu mau comportamento, da vida devassa que tinha. Foi alguma atitude imprópria de João Batista? Ou não era ele cheio do Espírito Santo, como o próprio Jesus testificou? Portanto, nem sempre deverá haver silêncio em nós. Devemos estar consultando a Deus para quando devemos estar expressando a condenação, como luz, reprovando as obras das trevas. E continua no verso 13 dizendo: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Palavras que falam de uma forma forte de nós não estarmos acomodados neste mundo, mas antes vigilantes e atuantes, porque não podemos ser luz guardada, escondida debaixo de algum objeto, mas antes luz elevada no velador. Ainda no capítulo 5, portanto, diz Paulo: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Observe que nessas poucas palavras nós não encontramos aquilo que neste mundo é o mais promovido: entretenimento. Para todo lado é distração, que é a propaganda do mundo, em férias, em folga, em alívio para o corpo, tanta coisa, procurando, diz aqui,
folgar, mas a palavra é: remi o tempo, os dias são maus, porque senão não estamos sendo prudentes, estamos como nécios. Precisamos entender qual é a vontade do Senhor a cada tempo. Continuando no capítulo 5, a partir do verso 18, palavra importantíssima, instrução clara, quando diz a Escritura: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Observe, voltando, encher-nos do Espírito Santo. Como? Primeiro, a utilidade, porque já vimos anteriormente a condução do Espírito que opera tudo em nós. Ele é o guia preciso, é o consolador, é o orientador, aquele que nos fala o caminho que devemos andar. Ele sim é o próprio Deus conosco a cada instante. Mas como nos encher dele, poderia ser a pergunta de muitos. A palavra fácil, quando diz aqui no verso 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no coração, em vez de conversas tolas, em vez de conversas indecentes, em vez de gracejos, em vez de falar coisas da vida dos outros, em vez de reclamações, em vez de tanta coisa que é própria nas conversas dos que não têm Cristo Jesus, devemos estar, sim, falando coisas puras, coisas do alto, coisas de Deus, ou até mesmo só cantando, salmodiando no coração. Uma prática boa que já percebi, e foi algo que sempre houve em casa, é ter hinos que na vitrola, vamos dizer, no aparelho de CD hoje, no DVD, continuamente no lar, deixando aquele ambiente de um som saudável. Hinos ao Senhor, palavras da Bíblia, criam um ambiente no lar, justamente propício, vamos dizer assim, de liberdade do Espírito de Deus entrar em nós. Mas se na nossa casa o rádio, a televisão, o DVD estiver em outras coisas, novela, filmes e etc., o Espírito de Deus não vai estar se sentindo bem ali e vai se retirar. Precisamos entender estas coisas e encher o nosso lar, o carro, também toda a nossa vida com coisas saudáveis nos acompanhando, criando um ambiente para que o Espírito de Deus tenha liberdade e não se sinta constrangido de ali ficar. Dando continuidade, capítulo 5, ainda dentro de instruções práticas para a vida cristã, a partir do verso 22, entramos diretamente no que Paulo orienta sobre a vida familiar, o relacionamento familiar. Se alguém notar, e pode ser isso observado numa comparação com a carta, por exemplo, aos Colossenses, ele falou as mesmas coisas lá, só que palavras diferentes. Aqui ele foi mais rico na informação, quando disse a respeito do relacionamento familiar, tomando o casamento como comparação de Cristo e a igreja, ele vem ensinar: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Observe que o mundo anda em contrário da palavra de Deus, e nós devemos estar atentos, porque isso já entrou nas igrejas.
Se a palavra aqui diz sujeitar a vosso marido, a propaganda no mundo é uma libertação total da mulher, até mesmo em relação ao seu próprio marido. Sem alguns perceberem, estão sendo rebeldes ao Senhor Deus, porque esta forma de vida foi colocada por Deus. Mas é muito ruim ser sujeita, poderia dizer alguma mulher. Pode ser que sim, mas foi assim que Deus vocacionou a mulher. Agora, tudo em Deus é com justiça, porque se a mulher é colocada para ser sujeita ao marido, mas também do marido Deus cobra e orienta para o que ele foi criado e qual é a razão pelo que ele, Deus, deu à mulher para ser sua companheira. Aí diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diferente do mundo, a mulher não é para uso, para deleite do homem, é companheirismo numa pureza muito grande. Por isso que o verso 26 diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se alguém tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja, é isso que Deus quer, é muito fácil para a mulher ser sujeita a esse marido. Esse é o objetivo de Deus. Agora, se há falha no marido, que não haja falha na mulher. Se há falha na mulher, que não haja falha no marido. Essa é a justiça de Deus em todo o tempo. Pelo que, conforme diz Jeremias, se outra coisa há, que vamos dizer, queixe cada um dos seus próprios pecados. Quanto ao resto, tudo está debaixo do juízo de Deus, e Ele é que pode corrigir, e a sua vontade de fato é corrigir, quanto mais se nós orarmos, mulheres, maridos, para que a nossa missão e aquele ou aquela que é como companheiro ou companheira venham estar no padrão de Deus. Continua Paulo falando ainda do casamento, uma das maiores ou mais nobres figuras de Cristo e a igreja, o casamento. Observe, pelo que não há local para o divórcio, nem segundo casamento, de forma nenhuma, nunca. Se isso há hoje nas igrejas cristãs, é desvio de Deus. Estamos em plena apostasia da igreja, conforme Paulo falou na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Mas continua, falando ainda no casamento para os maridos: deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Instruções diretas, fáceis, entendíveis pelo próprio texto. Mas continuando, diz a palavra sobre o casamento outra vez: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Observe que até aqui Paulo falou do casamento, ainda que figuradamente falou de Cristo e a igreja, mas no verso 32 diz ele de uma forma bem clara: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Uma unidade gloriosa. É um corpo vivo a igreja, onde Cristo é a cabeça. Por isso, entendamos que é uma união em espírito, assim como o casamento é uma união em carne, sim, mas Cristo e a igreja é um casamento espiritual. Não fala de noivado, não fala de namoro, fala de casamento. Aí que está o ponto máximo, que muitos ainda insistem em falar que a igreja é noiva.
mas se é noiva, não forma corpo com Cristo, não pode gerar filhos, não tem intimidade e tantas coisas consequentes. Continuando, encerra Paulo falando: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Observe essas duas colocações: marido amar, mulher reverenciar. Muitos têm ilusão de amor como Romeu e Julieta, paixão e outras coisas mais. Não é isso. Na verdade, observe que no passado os pais davam suas filhas em casamento, não cobravam delas amor, e elas não tinham nada de essa questão de amor, paixão, uma escolha, porque na verdade, andando no propósito de Deus e reverenciando o marido, e o marido sendo aquilo que Deus colocou para ser, naturalmente na vida matrimonial, aprenderia ela também a amar este marido no modelo que Deus colocou. O mundo quer criar uma ilusão, uma fantasia, pelo que ficam procurando um amor que nunca vai achar, e ele só virá com uma construção de vida comum e na graça de Deus. Continuando um pouco mais, dentro do nosso estudo de relacionamento familiar, já entrando no capítulo 6, Paulo fala sobre o relacionamento de filhos e pais e filhos, primeiramente dizendo no verso 1: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Obediência aos pais, honrar pai e mãe, é mandamento do Senhor. E observem, abrindo as manchetes de jornais hoje, praticamente todos os dias nós temos uma situação horrível de filhos numa desobediência, numa desonra, numa ira, ou, na verdade, matando seus próprios pais. Quantas vezes? E agora, da parte dos pais, verso 4: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Aqui, de forma resumida, o apóstolo Paulo coloca: muitos pais usam muito a ira, a violência, ou o domínio sobre os filhos, um excesso de autoridade com violência. Não é bem isso que Deus colocou. Autoridade sim, mas uma autoridade que será, observem, exercida, colocando nos filhos o ensino e a exortação para andar no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor. Esta é a obrigação de todo pai. E observe quantas vezes hoje que a televisão é o ensinador dos filhos, a escola é o ensinador dos filhos, a rua é o ensinador dos filhos, enquanto na verdade os pais deveriam ter mais cuidado, porque a eles que cabe, é responsabilidade deles a formação dos seus filhos naquilo que é concernente às coisas de Deus. Dando sequência ainda a instruções práticas para a vida cristã, o verso 5 vai dizer, Paulo falando aos servos e posteriormente falando aos senhores, dizendo: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Verso 6 diz: não servindo à vista, como para agradar aos homens, fingimento, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como
aos homens. Observe o ensinamento e comparando com outras cartas de Paulo, é o mesmo ensino. Enquanto que muitas vezes se ouve de alguns assim, o patrão é irmão, não tem importância chegar atrasado, não tem importância isso, não tem importância aquilo, e servem com injustiça. Mas cuidado, é ao Senhor, como a Cristo, que devemos estar no nosso emprego ou como funcionário público. E continuando, depois no verso 8, o assunto do juízo, quando diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Agora passando a orientação aos patrões, aos senhores, aos superiores, numa sequência, numa cadeia hierárquica dentro de uma instituição, Paulo diz, vós senhores, fazei o mesmo, temor, tremor, como ao Senhor. Fazer o mesmo para com eles, os servos, os empregados, os funcionários, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Ele, para com Deus, não há acepção de pessoas. Quem é patrão, quem é autoridade maior sobre outros, o exercício dessa autoridade com temor de Deus, porque serve ao Senhor na posição elevada que está. Não com orgulho, não como quem tem domínio sobre a vida do que é subalterno, mas como aquele que deve conduzir o subalterno dentro de uma operação e uma condução de que tudo que envolve o serviço seja como para Deus também. Se o mundo trabalhasse isso, não precisava muita coisa de lei trabalhista. Esta é a melhor lei trabalhista que existe. Dá só lucro para todo mundo, para o empregado, para o patrão e para o mundo. Mas os homens querem reger a sua própria vida, por leis por eles mesmos construídas, o final não é bom. Ainda em instruções práticas para a vida cristã, Paulo fala e ensina que a nossa vida espiritual é como uma guerra. Estamos numa guerra espiritual. Se no outro lugar ele diz que estamos alistados, muito bem, aqui ele fala que estamos em guerra, mas orienta a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A realidade de tudo que nos envolve não é um mundo físico, aquilo que se vê, conforme disse em Coríntios Paulo, mas aquilo que não se vê. Estamos dentro de um cenário de guerra, luz e trevas, verdade e mentira, Deus e os adversários de Deus. Precisamos estar atentos, estamos em batalha, não há posição neutra, não há trégua nesta batalha. Se às vezes parece que estamos em trégua, em algum conforto, que seja de Deus, nos poupando, porque se for do mal, nós estamos sendo minados. Precisamos ter este cuidado. A guerra é constante. Muito bem, assim insiste Paulo dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Na continuidade dessa expressão, de tomar a armadura de Deus, ele vai falar, estai, pois, firmes, cingidos os lombos com a verdade, usar sempre a verdade, mas vestida a couraça da justiça, a justiça, agindo com justiça em tudo, isto é, como uma couraça,
calçados os pés na preparação do Evangelho, com os pés calçados estão desembaraçados para andar e até mesmo correr, segundo o modelo do Evangelho. Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, a fé, com que poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno atua muito na operação de tirar de nós a fé. Aí estamos como o quê? Sem escudo, sem uma proteção contra os dardos do inimigo. Verso 17 ele diz: tomai também o capacete da salvação. No outro lugar Paulo fala do capacete, que é a proteção da nossa cabeça, mais sensível, mais vulnerável, como sendo guardar a esperança da salvação. No outro lugar Paulo vai dizer que o Senhor nos destinou para a salvação em Cristo Jesus e não para a ira. Se o propósito de Deus é para a salvação, vamos sempre ter a esperança da salvação. É o nosso capacete. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Alguém poderá dizer: como nos revestir dessa armadura? Tal qual antes. Como encher do Espírito? A resposta é a mesma. No mesmo sentido, encontramos no verso 18 e mais alguns versos em frente, Paulo explicando: encher do Espírito, estar revestido de uma armadura de Deus, é orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai e vigiai, disse Jesus. Paulo fala: orai sem cessar. No verso 19, e por mim, orar, também Paulo pede, orar por ele e por ele, para que lhe seja dada no abrir da sua boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual, disse ele, sou embaixador em cadeias, para que possa falar do Evangelho livremente, como me convém falar. Paulo preso, mas observe que pelas cartas ele tinha tanta liberdade em Deus, que o seu ensino chega a nós neste estudo que fazemos. Preso, mas embaixador livre, falando o que convém falar, orando em todo o tempo, para fazer notório o mistério do Evangelho. Observem, é a forma pelo que estaremos revestidos de toda a armadura de Deus. E assim, finalmente, chegamos aos versos finais desta carta. A partir do verso 21, notem, Paulo de forma breve encerra a carta ao dizer: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então observe que Tíquico, o condutor desta carta e também das notícias de Paulo, e também com a missão de depois trazer notícias das igrejas para Paulo em prisão. Encerra Paulo concluindo a carta rapidamente com essa palavra final: paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Observe que ele não cita nome de ninguém em saudação ou a alguma igreja, pelo que no nosso estudo inicial anterior fizemos a observação que esta carta aos Efésios pode ser uma carta geral enviada às igrejas da Ásia, ou, como alguns dizem, a tal carta enviada a Laodiceia, que ninguém encontra em lugar nenhum com esse título: Carta de Paulo à igreja em Laodiceia. E esta
não é conduzida a ninguém, é geral. E assim, neste nosso estudo, passamos pelos objetivos citados da carta, fazer que compreenda o plano divino da salvação. Paulo falou sobre o plano divino da salvação. Depois, que entenda o mistério da reconciliação entre judeus e gentios, a igreja, mas ali ele cita também os seres que estão nos céus, os anjos, e finalmente exortar os cristãos à unidade fraterna e à nova vida em Cristo. Aqui nós encerramos este estudo em Éfeso, propondo dar continuidade aos nossos estudos nas outras cartas de Paulo e por fim também os demais livros das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.